Bom dia, pessoal do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham se cuidado aí, né? Nessa aglomeração doida aí das praias, para não levar essa doença para dentro de casa aí, aos seus pais, seus avós e seus familiares, hein? Tomem bastante cuidado com isso e levem a sério, porque ele é invisível, mas ele pode matar. Pessoal, após esses 3 dias aí de descanso, né? Vamos retornar lá ao caderno 3, tá bom? Caderno 3, lá na página 30, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre amplitude, sobre frequência, sobre o que é forte e fraco e o que é agudo e grave. Lembre-se daquilo que eu falei na aula anterior para vocês. Por isso que não pode perder a sequência de aulas aí, porque é uma casinha que vai se montando. Nós aprendemos na nossa casa que altura de som é aquilo que incomoda. Abaixa o som, esse som está muito alto. Tecnicamente, nos vestibulares e nas suas provas, isso não é correto, tá bom? Altura de som está ligada à palavra agudo e grave. O que é forte e fraco é aquilo que seus pais, os seus familiares ou até você aprendeu no dia a dia. O som está forte, por isso que incomoda, faz os vidros tremerem, a casa tremer, o carro tremer, etc. E que causa doenças gravíssimas para nós, tá? Nós não podemos ficar expostos a som alto. Você tem os casos mais extremos aí da labirintite adquirida. Você afeta seu ouvido interno e você pode ficar com tonturas graves. Você não deve fazer isso porque as consequências elas virão. Zumbidos, tonturas matinais, isso tudo está explicadinho lá nos sites médicos de que a natureza ela não traz sons fortes para nós, tá? Nosso ouvido não foi criado para sons fortes, intensos e contínuos, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque pessoas que trabalham com sons muito fortes e intensos, maquinários pesados, britadeiras, quebrando calçada, eles têm sérios problemas de audição, mesmo protegendo com aqueles protetores auriculares que eles colocam no ouvido. Aquilo não é suficiente, eles têm uma vida profissional reduzida e vão ter comprometimento na sua vida da saúde, tá bom? Bom, feito isso, a gente vai entender um pouquinho aqui como é que eu identifico o que é um som mais forte, um som mais fraco e o que é um som agudo e um som mais grave, que seria o som alto e o som baixo, tá bom? Aqueles que já tiveram a oportunidade de cantar num coral, por exemplo, sabe que aquele que tem o som mais grave, né, do coral é chamado de baixo, tá bom? E aquele que tem o som mais agudo é o soprano. Então veja bem, eu tirei da internet um gráfico para que vocês entendam o seguinte. Aqui você tem o mesmo sistema de eixos, ó, sistema X, sistema Y, tá? No sistema Y a gente pode verificar a amplitude, tá bom? E no sistema X nós vamos verificar a frequência. Você já vai entender porque o plano cartesiano aqui é o mesmo, ó, as subdivisões aqui é a mesma, ó, o tracinho cai sobre o tracinho aqui, ó. O tempo aqui, ó, que está determinado no eixo X aqui, ó, é o mesmo. Mas os gráficos em azul aqui está diferente, tá bom? Então, é assim que você identifica o que é um som forte e o que é um som fraco, ou ele está na mesma intensidade. Ele está lá no botãozinho do volume, ele está no mesmo lugar. É assim que você identifica, ó. Você vem aqui, ó, você faz uma linha de equilíbrio aqui, ó. Tá bom? Você faz aqui uma linha de equilíbrio e é aqui que você olha, ó. Se você fizer a linha de equilíbrio aqui e medir com a sua régua, lá na sua apostila, né? Lá na sua apostila,
você vai ver que essa altura aqui, ó, isso aqui, ó, a distância desse ponto até esse aqui, ó, em qualquer lugar aqui, ó, essa distância aqui é a amplitude. E se você medir, você vai verificar que essa distância aqui é a mesma, tá? Isso aqui é a nossa amplitude. É isso aqui que define se é forte ou se é fraco. Então essas duas ondas sonoras aqui, elas têm a mesma intensidade, tá? Ela tem a mesma intensidade. Se você estivesse ouvindo uma pessoa, por exemplo, do gênero masculino e do gênero feminino, aqui ó, mais agudo e mais grave, você veria que eles estariam cantando com a mesma intensidade. Não, um não seria mais forte do que o outro. Mas aqui no eixo X, você pode observar que você tem mais cristas. Lembra da aula anterior, hein? Você tem mais cristas no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, se a gente pegar o meio do gráfico aqui, ó, o meio do gráfico, você vai ver que aqui nesse gráfico nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cristas, enquanto no mesmo intervalo de tempo nós temos só 2, tá bom? Então, esta onda sonora, ela é mais aguda. Aqui poderia ser a voz da maioria das mulheres, por exemplo, tá? E aqui, nesta parte inferior aqui, você tem poderia ser uma voz de um homem, tá? De forma geral, tá? Uma voz grave, tá? Então é aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, se você tem uma frequência, quer dizer, a vibração da onda ela é mais frequente, você tem uma frequência maior, você está ouvindo um som mais agudo do que este aqui, que seria um som mais grave. Então é assim que você identifica lá nos seus concursos, nos seus vestibulares, comparativamente, pelo mesmo intervalo de tempo, qual é o som mais agudo e um som mais grave. E aí é chamado de alta frequência e baixa frequência. Ó, eu vou esconder a palavra frequência, aí você vai entender. Esse é um som mais alto, esse é um som mais baixo, tá? Então esse é um som mais alto porque tem uma alta frequência, ele é mais agudo. E ele é um som mais baixo porque ele tem uma baixa frequência, tá? Então não esqueça, tá? Alta frequência é um som mais agudo. E o baixa frequência é um som mais baixo. Não esqueça disso, porque isso aqui é uma pegadinha de vestibular que traz alguma dificuldade para o aluno entender, porque ele fica lá 15 anos aprendendo em casa que som alto é aquele som forte e o som baixo é aquele som fraco. Não, som alto e som baixo é agudo e grave. E som forte ou fraco é aquilo que incomoda as pessoas, tá bom? Nos aparelhos de som, você tem dois botões, seja digitais ou analógicos, aqueles de girar, diferentes. Aquele que controla o agudo e o grave, você está controlando a altura do som, e aquele botão do volume, que você está controlando a energia do som, se ele é forte ou se ele é fraco, tá? Então é assim que você identifica. A amplitude, ela identifica se um som é mais forte do que o outro. Nesse caso aqui, as duas amplitudes aqui na vertical são do mesmo tamanho, então eles são da mesma intensidade, não tem um som mais forte do que o outro. Mas olhando a frequência aqui no mesmo intervalo de tempo, essa aqui ela tem uma frequência maior, então é por isso que é chamado de som mais alto. E esse aqui é um som mais baixo porque tem uma frequência menor. É só você identificar a quantidade de cristas da onda dentro do mesmo intervalo de tempo que você já sabe, tá bom? Então vamos voltar aqui na nossa aulinha aqui, falando especificamente do seu caderno. Ele pede para você olhar aqui em cima, ó, nessas ondas, aqui ó, a imagem 1 e 2, para que você possa comparar, tá bom? Então observa, você está vendo aqui ó, a amplitude dessa onda aqui ó, da imagem 1, ela é bem maior do que essa imagem 2 aqui ó. Ó, você pode olhar aqui ó, você pode fazer com o seu lápis aí ó. Se você fizer isso aqui ó,
Se você fizer isso aqui, ó, você vai ver que existe uma diferença bem maior. Ó, aqui é bem maior do que aqui. Então esse som aqui é mais forte do que esse, tá bom? Mas olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 cristas na mesma onda. Então, esse som aqui e esse som aqui, eles têm a mesma frequência. Quer dizer, se fosse uma mulher falando, aqui seria a mesma mulher falando. Se fosse um homem falando aqui, seria o mesmo homem falando aqui. Só que tem um detalhe. Nesta situação aqui, o homem está falando mais forte. É como se ele estivesse conversando com uma pessoa mais longe, né? Então ele teria que aumentar a potência da sua voz. Então ele falaria mais forte. Mas aqui embaixo ele está falando mais baixo, como se ele estivesse cochichando por causa da amplitude. Então ele poderia estar falando baixinho aqui. Mas é a mesma pessoa porque é a mesma frequência. Eu vou te dar um exemplo. Você reconhece a voz da sua mãe em qualquer lugar, mesmo que tenha uma parede entre vocês. Você reconhece a voz do seu pai, mesmo em qualquer lugar, mesmo tendo uma parede entre vocês, você não está vendo ele, nem viu que ele chegou por perto. Então, quer dizer, a frequência das vozes das pessoas são únicas, tá? Lembra dos filmes que eles, por gravações telefônicas, sabem quem está falando lá, né? Fazendo comparação de frequências. Então, mas tem hora que a pessoa está falando mais forte, tem hora que a pessoa está cochichando, mas a frequência da voz dela não muda. Ela é uma identificação, é como se fosse o CPF da voz, ela é única, tá? Então é assim que ele pede para você fazer. Então, a semelhança aqui é que a frequência é a mesma, a frequência aqui entre as duas imagens é a mesma, mas aqui é um som mais forte, aqui é um som mais fraco. Depois ele pede assim: você consegue identificar a razão pela qual uma das ondas é mais aguda? Justifique. Aqui você tem que dizer que não. Aqui não existe uma voz mais aguda que não, tá? Aqui a frequência é a mesma, tá? Cuidado aí com a pegadinha. C. Pode-se afirmar que uma das ondas representa um som de volume mais alto do que o outra? Aí você diz que sim, uma tem um volume maior do que o outro, tá bom? Esse aqui tem um volume maior, esse aqui tem um volume menor, por isso que esse aqui é um som mais fraco, esse aqui é um som mais forte. Aí ele fala assim, analise da imagem 2. Quais são as semelhanças e diferença entre as duas ondas? A segunda onda representa um som mais intenso do que a primeira? Explique. É a mesma situação, tá bom? E o que eu quero que vocês façam, essa é a atividade de vocês, tá? Isso aqui você responde no teu caderno e ponto final para efeito de estudo, mas a sua atividade mesmo é essa questão 3 aqui, tá bom? Ok? Ele vai falar, vai te apresentar o gráfico na questão 3 e vai perguntar a questão A e B. Essa é a sua atividade dessa semana, tá bom? Ok? Até a próxima aula. Então eu vou ler com vocês. Cuidado que aqui tem medidas, tá bom? Cuidado que tem medidas aqui, ó. As figuras A e B mostram imagens instantâneas das ondas emitidas por um experimento. Aí ele coloca cada quadradinho aqui, ó, como 3 centímetros, tá? Lembra que eu ensinei na aula como que você mede a amplitude, hein? É do ponto de equilíbrio até a crista, ou do ponto de equilíbrio até o vale aqui embaixo, tanto faz, dá a mesma coisa. Lembra que é um papel quadriculadinho aqui. Aí ele pergunta assim: sabendo-se que as duas ondas têm a mesma velocidade de propagação, qual delas tem a maior frequência? Lembra que eu acabei de explicar aqui como é que você identifica a frequência. Número de crista dentro do mesmo intervalo de tempo, tá bom? E depois a questão B. Determine a amplitude e o comprimento de onda de cada uma delas, tá? Então, determinar a amplitude, você precisa de uma reguinha aí ou precisa simplesmente de uma lógica. Conta quantos quadradinhos tem até o ponto de equilíbrio. Lembra que você tem que traçar o ponto de equilíbrio aqui, ó, ligando esse ponto a esse, depois você conta os quadradinhos. Liga esse ponto a esse e conta os quadradinhos até a crista da onda. Tá ok? Professor, como é que eu calculo o comprimento da onda? Bom, o comprimento da onda
é uma próxima aula. Então, essa pergunta aqui vocês não respondam, tá? Na próxima aula eu vou apresentar a formulinha que origina a frequência, a velocidade e o comprimento da onda, tá bom? É o princípio da ondulatória. Não respondam essa última pergunta aqui, ó, qual é o comprimento da onda, mas a amplitude aqui da questão B, sim. Porque aí na próxima atividade a gente volta nesse item aqui, tá? E sempre assistam a aula até o último minuto da aula. Eu sempre falo da atividade, de algum detalhe importante no finalzinho da aula, para fechar a aula. Então, por favor, sempre assistam a aula. Desenvolvam paciência aí, tá bom? Um abraço para vocês.